Boa noite, Malu. Boa noite. Boa noite, querida. Tudo bem? Que Tudo. E aí, tá tudo bem? maravilha. Tá tudo maravilhoso. Deixa eu compartilhar aqui que a gente está ao vivo aqui Sim, com faz as isso. minhas pessoas aqui do Instagram. Eu Também vou fazer aqui o e-mail. compartilhar para que elas venham nos ver. Lindas e maravilhosas aqui. Ai, que delícia estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Não, Aqui eu é que é de agradeço. tarde. Não, aqui Aqui já é ainda é de... aqui 20 horas. Uhum. Aqui ainda Ah, é de tarde. é. Vamos chamar esse pessoal para vir aqui para dentro. Deixa eu ver aqui também. Eu vou mandar aqui para as minhas. E quem está entrando aí, se quiser convidar mais pessoas, aperta aí no Uhum. aviãozinho e vamos convidar mais pessoas para a gente formar um lindo círculo de luz, de energia, de amor, de trocas, de abundância. Vai ser maravilhoso. Pronto. Ai, que lindo estar aqui contigo. É, para mim é uma honra. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. E muito bom. Ai, Aline. Uhum. Malu, nós vamos já começar aqui, ou você quer esperar mais um bocadinho pelas suas convidadas? O que é que você acha? Podemos começar. Eu acho que a gente pode começar. Eu acho que o teu público já te conhece, então eu posso me apresentar, né, para as pessoas que não me Lá. conhecem. Olá, Aline, boa tarde. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Malu Nóbrega, sou terapeuta integrativa já há 35 anos, brasileira, então moro no Brasil, a gente está aí falando com uma linha para Angola. Atuo nessa área já há muito tempo. Oi, Ana. E já passei por vários recursos e hoje, no momento, eu trabalho como instrutora do Dr. Eric Pearl no Brasil, da cura reconectiva e da reconexão, e também sou mentora de terapeutas, né? Eu tenho um trabalho que se chama Trilha 100% Terapeuta, e esse trabalho é justamente para apoiar a carreira dos terapeutas. Nós Então, vamos, nós vamos falar tudo sobre isso, tudo. isso. Mas eu queria que você começasse desde o princípio do principinho. Como é que surgiu essa coisa de ser terapeuta? Qual é a sua formação de base? Como é que você, de repente, resolveu ser terapeuta? Você quer contar um bocadinho? Então, na verdade, eu quando era bem jovem, né, desde de criança, de nascida, eu fui tratada com recursos alternativos, né? Então, meus pais, eles já tinham essa visão, eu cresci dentro dessa visão das terapias complementares, que na época, pasmem, a homeopatia estava entre elas, né? Mas Uhum. eu fui cuidada por benzedeiras, né? Pela homeopatia, pelos chás, pelas ervas, né? Pela natureza. Então, eu já tinha, na minha formação, isso já era uma constância, e lá pelos 18 anos eu comecei a eu mesmo buscar os recursos. Então, foi quando eu fui buscar a acupuntura, a bioenergética, e nessa viagem eu encontrei um pouquinho depois os cristais, que foram assim, o meu primeiro recurso foram os cristais, né? Essa semana mesmo eu limpei todos os meus cristais, coloquei aqui, né? A Raquel estava com problema de inflamação, eu usei os cristais com ela. Então, assim, sempre nesse olhar, né, para as terapias integrativas. E logo depois eu comecei também a utilizar a acupuntura em mim mesma, e foi o encanto que eu tive para estudar acupuntura. Nesse meio tempo, eu fiz faculdade de educação física, né?
E trabalhava com dança, então a arte também era muito presente na minha vida. Trabalhei com dança, com canto, com teatro, com composição, e até hoje eu componho. E aí veio a acupuntura, e quando a acupuntura chegou, eu falei, nossa, eu era muito, muito apaixonada pela... Era não, né? Eu sou muito apaixonada pela medicina chinesa, né? E aí, nessa formação, eu passei a ser professora. Eu sempre tive essa facilidade de transmitir o conhecimento de uma maneira mais acessível para as pessoas. Então, eu virei professora, e aí, nessa confusão de virar professora de acupuntura, eu me deparei com uma turma que só tinha médicos, dentistas, psicólogos e alguns leigos. Quando eu olhei para aquilo, eu tinha uns 20 e poucos anos, eu falei, uau, eu acho que eu tenho que fazer uma formação na área médica. E aí eu fui fazer fisioterapia. Não porque eu queria trabalhar com fisioterapia, mas porque eu precisava, né, ter eu me sentia desconfortável, na verdade, né? Ninguém me pediu isso, né? Porque, na verdade, os acupunturistas, o conhecimento vem dos leigos, né? Não são médicos lá fora que praticam acupuntura, né? Isso é uma ciência milenar que foi sendo transmitida quase que de pai para filho, né? Bom, aí fiz a fisioterapia, e a partir da fisioterapia eu fui fazendo outros recursos, aprendendo mais recursos terapêuticos complementares, e aí foram vários recursos, que não dá nem para enumerar, né? Mas passei pelo Reiki, passei pela cura prânica, tive aula, né, com o mestre e tudo mais. Então, isso foi permeando a minha vida até eu chegar nos dias de hoje. Para eu conseguir... Você teve aulas com o mestre Shōko Kokushui? Não? Aham. Você quer contar um pouquinho? Como é que foi? Não, foi maravilhoso, foi maravilhoso. A cura prânica trouxe para mim, foi assim... Na verdade, eu aprendi a cura prânica antes de aprender o Reiki, né? Depois eu fui para o Reiki. Foi um dos recursos assim que mais me encantou, né? Porque eu vinha de uma família que trabalhava muito com essa questão dos passes espíritas e tal, mas não com aquela direção, né? Com aquele método, com aquela visão que ele tinha, né? E realmente... Onde é que você teve com ele? Onde é que você teve essa formação? Eu não me lembro mais, já tem tanto tempo, Ariana. Olha, foi lá pelos anos, deixa eu pensar aqui um pouco, acho que lá entre o final dos anos, acho que no início dos anos 90. Ok. Foi no início dos anos 90. Yeah. E aí eu sempre naquela pegada de tentar trabalhar com terapia, e uma dificuldade enorme, porque as pessoas viam muito também a terapia integrativa como algo que não poderia ser cobrado, porque, afinal de contas, né, a gente trabalhava com energia, porque a maioria das terapias alternativas, nem não tem nada que, na verdade, não trabalhe com energia, né? Mas a grande maioria das terapias integrativas, né, era envolvida, né, pelas questões energéticas, e que isso não pode ser cobrado, e que lá. Então, né, até mesmo a acupuntura. A acupuntura, na época que eu aprendi, não era um recurso tão reconhecido como é hoje, né? Inclusive, era difícil da gente se firmar como terapeuta, acupunturista, por conta, né, dos médicos mesmo, né, que de alguma maneira queriam para si o controle, né, tanto do aprendizado quanto da prática, né? Coisa que eles no início diziam que era placebo, né? A acupuntura é placebo, não serve para nada. Logo depois que eles começaram a ver o que a acupuntura fazia, eles quiseram para si. Até hoje não conseguiram, espero que não consigam, porque vários conselhos, né, no Brasil foram tomando a acupuntura como uma prática, né? Então, eu sou formada em fisioterapia, e na minha carteira do conselho vem fisioterapeuta especializada em acupuntura.
então já é reconhecido pelo Conselho de Fisioterapia, pelo Conselho de Enfermagem e por outros conselhos, eu acredito, eu não sei de todos, né? Mas enfim, e aí nessa confusão, quero trabalhar com isso, quero trabalhar com isso, quero trabalhar com isso, eu sempre me deparava com um ganho, porque eu já era uma pessoa, né, com 2 filhos e eu tinha uma vida para prover, né, e aí eu sempre trabalhava com algo por fora. Então eu tive empresas de outras áreas e assim eu fui me desenvolvendo, né, até que chegou um momento que eu olhei para as empresas assim, uma delas me dava até dinheiro, bastante dinheiro, e a outra nem tanto. Eu falei, gente, não é isso que eu vim fazer aqui. Ok. E teve um momento que eu montei uma loja, né, de roupa de marca que não tinha nada a ver comigo, né? E aí as pessoas entravam na loja para comprar as roupas e acabavam entrando numa conversa comigo, ficavam bem, nem compravam, nem pagavam a minha sessão terapêutica, porque era uma sessão terapêutica, na verdade, que eu fazia. E nas horas vagas eu atendia no consultório, né? Quando eu não estava nas empresas, eu atendia no consultório. E aquilo começou a fazer com que aquelas coisas não dessem certo, porque não era o que eu queria. Ok. Né? E aí, quando eu senti isso tocar muito fundo a minha alma, foi um momento assim, que eu sinto que foi um despertar meu, realmente, porque veio com uma força louca, eu simplesmente baixei a porta da loja e virei as costas e falei, não trabalho mais com isso. E aí ficou todo mundo apavorado, porque a loja tinha um estoque, como é que eu ia fazer, como é que eu ia me desvencilhar do estoque, que ninguém conseguia devolver estoque de roupa de marca. E eu falei, mas eu vou conseguir. E aí eu comecei a ligar para as pessoas, né, das empresas, né, grandes empresas, não era, né, não era o cara de fundo de quintal, era Coca-Cola, era Coach, era um pessoal grande, né? E contar a verdade, eu falava, olha, o negócio é o seguinte, não está dando certo isso para mim, eu não nasci para isso, minha pegada é essa e eu vou me aprofundar nisso. E foi quando eu fui estudar coaching e estudar hipnose, e logo depois apareceu a cura reconectiva e a reconexão na minha vida. Eu me lembro que um desses caras dessas empresas foi me visitar, porque eu trabalhava numa cidade de interior, e essa empresa, a sede era no sul. Imagina, o cara veio lá do sul para me visitar no Rio de Janeiro, numa cidade de praia, e aí ele olhou para mim e disse assim, Malu, quando você der certo, eu quero ser seu cliente. E eu nunca procurei ele, sabe? Mas foi nesse momento que a minha chave virou e que eu compreendi que o dar certo ou não, como terapeuta, não dependia do que estava fora. Dependia da minha decisão interna e de eu ter uma direção para o meu trabalho. E aí eu comecei a dar essa direção e um tempo depois apareceram, né, trabalhos e apareceu essa oportunidade de trabalhar junto com o Dr. Eric, que assim já é há quantos anos? Tem 12 anos que eu trabalho com ele, né? Mas fala um pouco dessa terapia. Do que é concretamente, para quem nunca ouviu falar, de quem é esse médico? Então, quando eu achei a cura reconectiva, eu estava saindo da formação de coaching, né? E de hipnose, então eu estava assim, uau, totalmente conectada comigo, com o meu propósito, com o que eu queria fazer, estava tudo muito claro. E aí ele apareceu, por isso que eu digo, a gente se alinhando, né? A gente fazendo um bom trabalho interno, a gente se alinhando ao que a gente quer, as oportunidades aparecem. Quando a cura reconectiva apareceu, foi através de um filme que eu vi esse médico, ele é um médico americano, e ele era aquele filme... Era no Quem Somos Nós? Eu acho que era. Não me lembro o filme. Ah, não!
A Matriz Viva, o nome do filme era Uma Matriz Viva, que foi um filme logo lançado depois do Quem Somos Nós, que fez o maior sucesso, veio a Matriz Viva, hoje ele tem na internet, quem quiser ver, o Dr. Eric aparece nesse filme, e nesse filme ele fazia uma cura, fazia a cura reconectiva, mexia assim com as mãos, sabe? Sim. E um garoto que tinha paralisia cerebral, sequelas de paralisia cerebral, começava a andar. Eu falei, não, isso não é possível. Eu, como fisioterapeuta, tenho que ralar muito para botar uma criança em pé que tem sequelas de paralisia cerebral. Imagina correr, porque o garoto estava correndo. E esse menino era filho de médicos e enfermeiros, e a mãe era enfermeira, o pai era médico. Eu fiquei muito impressionada, eu falei, vou catar esse cara para saber o que é isso, né? Porque nessa altura, com tanto recurso, eu já debochava mesmo, né? Eu falava, imagina se isso é possível, se for possível, eu quero ir lá, porque eu quero ser atendida por esse cara, porque eu quero me curar das minhas mazelas e tudo mais. E aí eu encontrei ele e ele ensinava. E aí foi mais difícil ainda, porque eu dizia, imagina eu aprender de jeito nenhum. Imagina, isso é um dom do cara, vou aprender de jeito nenhum, isso não é possível. Então, ele realmente estava difundindo a cura reconectiva pelo mundo nessa época, já há alguns anos, né? E o que é a cura reconectiva? Por que eu fiquei tão maravilhada assim, a ponto de eu me dedicar totalmente à cura reconectiva, deixar um pouco de lado durante um tempo, eu deixei totalmente de lado todos os outros recursos, porque a cura reconectiva é uma frequência, né, que o Eric acessou, que é uma frequência que existe no planeta a partir, acho que foi aberto quando a malha, né, teve essa abertura, a malha energética planetária, e essa frequência chegou ao planeta e ele foi à porta, dizem que ele foi à porta da frequência, né, a pessoa que percebeu e trouxe o entendimento dessa frequência para o planeta, e essa frequência, quando ela entra em contato com o ser humano, ela reequilibra todos os níveis físico, mental, emocional, espiritual, níveis que a gente não conhece, e colocam a gente em contato direto com o que a gente já é a nível essencial. E isso starta o nosso processo de autocura, que pode estar em qualquer área, tá? Então, isso é um dos trabalhos, e o outro trabalho é a reconexão. Porque a cura reconectiva você pode fazer presencial, à distância, pode fazer mais de uma vez na vida, você vai dizendo quantas sessões você vai fazer, mas a reconexão, que é um trabalho onde a gente desenha a malha eletromagnética da pessoa no corpo dela, com a mesma frequência da cura reconectiva, e religa a malha planetária, então isso reconecta essa pessoa com a energia do planeta e da universal, e realinha a pessoa para o propósito de vida dela. Esse trabalho, a minha menina dos olhos, ele é feito em 2 dias, mas tem que ser presencial. Então, quando eu fiz esses trabalhos, a minha vida mudou. Eu já tinha tomado a decisão, porque tomei a decisão, conheci o Eric, fiz os trabalhos, a minha vida fez assim, uou! E abriu, o meu caminho realmente abriu, e eu comecei a compreender como que esse caminho para ser terapeuta poderia ser construído de uma forma mais leve. Porque para mim foi muito difícil, né? Espera, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Essa reconexão você faz uma vez na vida ou tem que ir fazendo? É uma vez só? Uma vez na vida, em 2 dias, e nunca mais você faz. Você fica conectada com essa malha energética, é isso? Isso, você fica reconectado com a malha planetária, consequentemente a malha planetária está conectada com a malha universal, e você começa, o porquê isso, né? Qual é a vantagem disso? Né? Vamos falar assim, né? Sim. A gente está vivendo, isso é um recurso quântico, né? A gente está vivendo um momento onde tudo que é invisível, que é quântico, a gente está tendo mais acesso a essas informações. Então, a gente hoje entende que existe um campo informacional onde tudo, exatamente tudo, pessoal, que eu preciso está lá, tá? Todas as informações. Eu costumo
costumava falar nas palestras que eu dou sobre a cura reconectiva e a reconexão, que era como se você tivesse na sua casa uma prateleira de supermercado vazia, mas que quando você se conectasse com a sua necessidade essencial, que é a necessidade da alma, aparecia na prateleira o que você precisava. Pessoas, recursos, situações, lugares, tudo que você precisa aparece naquela prateleira. E isso é muito louco, porque lógico que nós vamos passando por processos, né, que são espirais, né? Então, você vai, aí você desce de novo na espiral, aí sobe. Dentro dessa espiral evolutiva que você vai evoluindo, existem também os altos e baixos, né? Então, eu me desconecto um pouco de quem eu realmente sou, porque na cura reconectiva a gente parte do princípio que eu já sou bastante, eu já sou tudo que eu tenho que ser, eu não tenho que fazer nada para ser nada, eu tenho que me conectar com isso que eu já sou. Então, é claro que tem momentos que você passa por dificuldades, aí você se desconecta. Ou você se aborrece, você se desconecta. Aí depois você se reconecta. Mas essa reconexão total, ampla e restrita com essa malha é feita através da reconexão. Pelo menos na minha vida foi assim. E essas informações, elas ficam à sua disposição. Então você começa... Por que quando você faz, você tem um salto muito grande? Porque você começa a receber um influxo de informações que até então você não tinha muito acesso, era uma coisa meio nublada, né? E às vezes essas informações te tiram do teu lugar de conforto para te jogar onde tem que ser. Então, às vezes a gente está num caminho de vida que não é nosso, ou que se é nosso é com esforço. E a reconexão, ela meio que te tira desse lugar, te coloca para trabalhar, para agir na direção do que realmente você é, na direção do que realmente a tua alma veio entregar para o mundo, na direção do teu servir à humanidade, porque não existe sucesso, alegria, felicidade sem o servir. E não é um servir sem recompensas, ou seja, você para estar vivo no planeta, você precisa comer, morar, vestir, você precisa disso tudo. Então, se conectar com esse servir, que você vai ter isso de uma forma adequada e você vai estar a serviço desse humano, né? Porque seja lá o que a gente faça, a gente está a serviço. Seja para o bem ou para o mal, nós estamos a serviço. Então, buscar essa integridade, né? Isso que eu sinto que... Eu sinto não, isso é o que a Reconexão faz, porque hoje eu ensino esse trabalho. Então, é isso que a Reconexão faz. Muito bom, muito bom. Olha, Malu, pois você falou que, além disso, né, além dessas formações, você é mentora de terapeutas. Como é que isso funciona? Quer explicar um bocado como é que isso funciona? Então, isso funciona assim. Eu tenho um trabalho já desenvolvido, que são aulas, né, gravadas, que já são comercializadas, né, estão no Hotmart, e se chama Trilha 100% Terapeuta. Por que eu fiz essa trilha, né? Qual foi o meu insight para chegar nesse trabalho? Foi que eu percebi que eu, assim como outros milhares de terapeutas, milhões de terapeutas no mundo que precisa de terapeutas, não conseguiam viver da profissão. Assim como eu tinham, né, como eu tive, né, tinham que ter um outro tipo de trabalho, de função, de trabalho, para entrar o dinheiro que ele precisava para se prover. E olhando para aquilo, e como eu consegui atravessar essa porta, eu disse, não, eu tenho que ensinar para as pessoas como é que é ser 100% terapeuta. Independentemente de qual tipo de terapia. Claro, independente. O problema não é o teu recurso, aí é que está o grande boom da história. Às vezes a gente diz assim,
né? Eu vou fazer tal formação porque essa formação vai me dar dinheiro. Gente, eu já quebrei tanta cara com isso. Eu nunca vou esquecer o dia que eu fui fazer como fisioterapeuta, né? Eu fui fazer a formação de RPG, que é a Reeducação Postural Global, porque na época era caríssimo e dava dinheiro e lá. E aí eu saí da formação e montei um consultório e vou atender e tal. E ao começar a atender com RPG, eu fiz uma hérnia de disco na cervical e eu não pude mais atender. Então, eu tinha acabado de fazer a formação, tinha pago na época acho que R$ 4.000 e eu tive que parar com o RPG porque o meu físico não permitia mais. Então, não é o teu recurso. Então, sim, a trilha 100% terapeuta é para qualquer pessoa que esteja ou começando, né, a trabalhar como terapeuta, ou já esteja no mercado de trabalho, mas não está satisfeito com os seus resultados. Então, é para todo tipo de pessoa que tem alguma dificuldade em implantar, vamos dizer assim, fortificar a carreira como terapeuta holístico, né, como terapeuta integrativo. O que você acha que é um dos maiores problemas que impedem os terapeutas de terem sucesso? Na sua opinião? Cobrar, para mim, é assim, o icônico, né? É a questão icônica. Cobrar pelo seu trabalho um valor justo e cobrar sem sofrimento, né? Então, isso para mim é o ponto número 1. O ponto número 2 é exatamente isso, achar que é o recurso que a pessoa que eu estou utilizando é que vai me dar o dinheiro. Não é isso. O que vai me fazer ter o sucesso. O que vai fazer você ter sucesso, primeiro é você estar alinhado com a sua própria alma, porque você está vendendo a solução para pessoas que estão totalmente desalinhadas. Então, o primeiro ponto é, eu preciso estar alinhado com a minha própria alma. Eu preciso estar alinhado com o meu querer mais profundo. Eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo. Eu não preciso ser perfeito, porque não precisa ser um terapeuta sem problemas. Isso não, porque nem eu sou, e você me conhece, sabe bem que eu não estou nem aí para as minhas imperfeições. E é claro que se trabalha, eu trabalho duro em cima das minhas imperfeições, em cima das coisas, não é que são imperfeitas, mas que eu sinto que eu posso atravessar para eu não ter aquele tipo de conflito comigo. Não é para ninguém me achar legal, é para eu ficar em paz comigo. Então, eu acho que o segundo ponto é esse, é saber se colocar em alinhamento, em conexão. E esse eu acho que é o ponto mais difícil, né? Porque quando você se coloca em alinhamento e conexão, as coisas fluem mais. Então, esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto é parar de ser multiterapeuta, tá? Porque o multiterapeuta não faz nada bem feito, na minha opinião, tá? Multiterapeuta é o quê? Alguém que utiliza o quê? Aquele cara, né, ou aquela mulher, né, que te entrega um cartão, que o cartão dela, ela entrega e ainda diz assim, olha, isso aí é uma parte das coisas que eu faço, mas eu faço mais coisas, mas é que não dá para botar no cartão. Tá? Por que tem errado? Por que não dá certo? Isso não dá certo, porque, na verdade, não há tempo hábil dentro da tua carreira de você se especializar e ter experiências significativas se você não se dedica a um recurso em específico até você gerar a experiência necessária para você, sabe? Não é que você vai fazer um recurso e ficar lá trabalhando com ele 6 meses, gerar experiência e pegar outro recurso, não é isso. Mas você não vai pegar 20 recursos e vai ter todos eles no seu cardápio. E você tem lá as apostilas de todos esses negócios, porque não há tempo hábil de você utilizar tudo.
e você nunca vai ter certeza do que é melhor para cada pessoa. E essa história que o pêndulo diz, que a moeda do I Ching diz, e que a carta do tarô diz, não é bem assim que funciona, tá? Então como é que funciona? Como é que funciona, Malu? Conta, conta. Respira, né? Respira e vamos confiar em pelo menos, vamos colocar em 3, 4 recursos que você confie e vamos trabalhar em cima disso, vamos gerar experiência, tá? Yeah. Porque deixa eu só contar, mas isso você está a dizer, eu por acaso nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu também, por exemplo, no meu cartão só vem life coach e terapeuta holística, ok? Só essas duas coisas. E, por exemplo, no life coach, eu venho a minha formação é de agogia, que é a ciência que estuda a mudança do comportamento dos indivíduos a nível individual, das organizações e na sociedade, né? Tem a ver com a psicologia, tem filosofia e sociologia. Portanto, essas as 3 vertentes. E depois tem aspectos do NLP, PNL, né? E pronto, essa é a parte do coaching. Mas depois tem a parte das terapias holísticas, que é uma só, que é o Pranic Healing, e que é aquilo que eu já estou a dedicar e não dá realmente, porque não dá tempo. Mesmo eu já estou desde 2014 só com o Pranic Healing e mesmo assim eu não consigo ir a fundo, não dá realmente tempo. Isso é uma coisa muito interessante, porque de facto o que eu vejo é essa tendência, e mesmo aqui os meus caros colegas terapeutas aqui em Angola, de facto dizerem eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou isto, eu sou aquilo. Pronto. Eu não sei realmente como é que eles fazem, porque eu só para dar conta de já é o que é, para ir lá a fundo e aprofundar, já custa tempo. Imagina-se, de facto, mais 3, 4 ou 100. Não é? De facto, sim, mas veja bem, isso é por medo. A gente faz isso por medo. A gente faz isso exatamente pelo fato da gente não conseguir, por isso que eu falei antes conexão, por a gente não conseguir estar em total conexão com a nossa potência, tá? E isso não quer dizer... Eu estou sempre divina, é verdade. Tá? Isso não quer dizer, vou voltar a explicar, que você é um monge, que você vive no ON, que você não tem problemas, terapeuta, não é isso. Isso quer dizer que você se conecta com esse centro, com a sua essência. O coaching é uma excelente ferramenta para isso, maravilhosa ferramenta para isso. Né? A cura reconectiva também é uma ferramenta incrível para fazer isso. E a partir daí... O Pranic Healing também. Sim. Né? A partir disso, você vai criar um caminho, né? Onde você vai se autocurar com autorresponsabilidade, porque você vai ensinar isso para as pessoas. Uau. Nós, terapeutas, nós não estamos aqui, eu não considero ajudar pessoas uma boa palavra para o terapeuta, porque acaba que o terapeuta ele se coloca no lugar do salvador, tá? E ele não é um salvador. Então, nós estamos aqui para apoiar pessoas, estamos aqui para empoderar almas, sabe? Desce para o corpo, alma e vamos agir, porque você é potência pura, então vamos agir juntos, sabe? Vamos ter essa consciência. Então, para mim, essa questão de ter, da falta de autocuidado mesmo, vamos colocar nesse lugar, do terapeuta consigo mesmo, leva ele a um medo, e esse medo leva ele a ter um cardápio de recursos que, na verdade, quando um cliente olha, o cliente olha e diz assim, mas é você que faz isso tudo? Aí a pessoa diz, sou eu, então tá bom, vou buscar um especialista, tá? É verdade. Porque olha, então, mas você... Não, eu ia perguntar, então, o que é que você ensina para as terapeutas que já têm experiência ou que querem se afirmar no mundo das terapias como profissionais? Eu ensino a ele a primeiro a precificar e a cobrar pelo seu trabalho,
como isso é feito, o que é que, na verdade, está embutido nesse valor. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, uma sessão de acupuntura vale R$ 100. Vou dar um exemplo, né? Não é isso que está valendo, é porque eu estou fora do mercado, deve estar valendo mais. Mas vamos colocar, vale R$ 200 uma sessão de terapia. Aí você pergunta para o cara assim, mas por que vale R$ 200 uma sessão de terapia? Ele não sabe te responder. Uma sessão de acupuntura. Tá? Então, a pessoa comigo ela vai aprender a responder o que é o valor do trabalho dela. Porque o valor do trabalho dela não é ligado ao recurso, é ligado ao que ela entrega. Tá? E ela entrega ela, mais o recurso, né? Mais os resultados. Então, eu tenho um e-book que fala só sobre isso, sobre cobrar. Tá? Eu ensino as pessoas o que é... Fala mais quais são os outros pontos? Então, vou falar. Depois do cobrar como terapeuta, eu ensino quais são os segredos para realmente você atrair o cliente que tem a ver com o teu trabalho, tá? Como que isso é magnetizado, de onde que sai esse cliente e ele se coloca na sua frente para ser seu cliente. E aí eu vou passando por várias questões, inclusive a história pessoal de cada um, e a gente vai construindo isso juntos nesse curso. Passo também como você gerar uma meta plausível para você ir seguindo passo a passo e crescendo dentro da profissão. Ensino também a pessoa a organizar o sonho dela profissional, porque muitas vezes a gente chega nesse sucesso quando a gente tem um sonho grandioso, então eu ensino isso para as pessoas. E ensino a eles que é uma venda, tá? Porque fica, não, é terapia, paz e amor, gratiluz, né? Não, é uma venda de um atendimento, tá? E como uma... É uma prestação de um serviço. Exatamente, mas você vende o teu serviço, tá? Você vende. Então, você está vendendo um serviço. E aí eu dou o passo a passo disso dentro dessa visão profissional de verdade, porque é uma venda. Essa venda precisa de qualidade. Então, eu vou ensinar o passo a passo desde a hora que você recebe o teu cliente, né? Que antigamente era pelo celular, agora é pelo WhatsApp. Então, como abordar esse cliente? Antigamente, a gente tinha que ensinar para o terapeuta que ele tinha que ter um telefone só ele pudesse pegar, porque tocava o telefone e o filho atendia, né? E não pode. Então, até esse passo a passo eu dou no curso, até chegar ao pós-venda, que é quando é o pós-sessão, porque você não pode, né? Eu fiz a sessão, ganhei o meu dinheiro, agora que se lixa essa pessoa, porque... Né? Então, eu ensino todo esse caminho, e depois disso, que já é um segundo passo, vai ser lançada agora uma mentoria anual, onde eu vou estar com esse grupo de terapeutas que acompanham o meu método, toda semana acompanhando a trajetória deles. Então, eles vão trazer, Malu, eu fiz isso, mas não deu certo, a gente vai analisar isso juntos e vai criar caminhos. Então, isso é uma coisa que eu estou agora, vou lançar agora esse ano. Então, esses terapeutas vão ficar comigo durante um ano, me vendo toda semana olhando para minha cara e fazendo perguntas. Não é para eu dar aula, é para eles trazerem os cases deles. E aí eu vou ensinar como abordar esse cliente no caso dele. Porque tem aquela coisa da terapia holística, né? O cara chega assim e diz assim para você: mas comigo não aconteceu nada. Eu ensino como responder a casos como esse. Mas eu não senti droga nenhuma. Então, eu ensino a pessoa também a se posicionar diante do cliente, independente do recurso dele, tá?
Boa, é isso. Onde é que nós podemos ter mais informações sobre essas mentorias? Que é para as pessoas que estão-nos aqui a seguir poderem já saber e tomarem nota e estarem alerta quando sair esse novo programa. Então, me seguindo, né, pelo @balonóbrega_oficial, lá no meu perfil tem um link, e esse link abre, né, os meus trabalhos, abre a mentoria sem a trilha 100% terapeuta. Eu também atendo individualmente terapeutas para processos de psicoterapia, né? A grande maioria das pessoas que me busca para fazer a psicoterapia evolutiva, que é o TAUI, que é a transformação e auto-organização integral, mais a hipnose, são terapeutas, então o meu público é de terapeutas, a grande maioria. Dá só um tempinho. Essa parte da terapeuta evolutiva, terapias evolutivas, é o que mesmo? Explica só. É a psicoterapia. A psicoterapia evolutiva é um trabalho onde eu junto os recursos de fala, tá? Então, na psicoterapia evolutiva, eu utilizo o TAUI, que é um recurso que se chama Transformação e Auto-Organização Integral, que é uma pegada diferenciada do coaching, e utilizo a hipnose e a PNL. Então, na psicoterapia evolutiva, que eu gosto de chamar de psicoterapia resolutiva, mas se eu boto isso, ninguém vai me procurar. Então, eu boto psicoterapia evolutiva. Por que é resolutiva? Porque eu trabalho com processos breves, tá? A pessoa vai chegar com uma questão e ela vai ficar comigo 4 sessões seguidas, e depois a gente pode fazer mais 4, e depois isso vai se espaçando. Então, não é para ficar eternamente comigo como terapeuta. Esse é outro medo que o terapeuta tem. Ah, mas eu vou trabalhar com um recurso que tem efetividade e o cara vai embora, eu preciso deixar ele dependente. Isso é um grande erro, tá? Um enorme erro. Inclusive, quando eu achei os recursos que podiam libertar os meus clientes, foi neles que eu fiquei. Porque eu não queria isso. Eu não queria ninguém pendurado em mim, né? Então, isso é psicoterapia. Eu estou aqui a acrescentar, porque está um bocado na linha também da forma como eu funciono. A minha linha de trabalho é precisamente tornar os meus clientes autónomos, para que eles possam aprender a se fazer o auto-coaching. Né? Isso é importante, que não fiquem dependentes. Eu vou estar sempre aqui quando for necessário, mas é importante que eles andem com as próprias pernas, porque eles são responsáveis pelos próprios processos. Trabalhamos iguais, mulher. É exatamente isso. É exatamente isso. Mudam os nomes, mas o produto é o mesmo, né? Então, é exatamente isso. Eu queria, quando eu comecei a trabalhar com as terapias, depois de largar as empresas, o meu propósito era libertar pessoas. Libertar pessoas da dependência de coisas externas. E elas serem autossuficientes e responsáveis. Então, somos juntas, tá vendo? Como não existe coincidências, né? Existe a conexão. Coincidências são algo que não existe. Então, lá, voltando à história de onde tem as informações, lá no link do meu perfil do Instagram. Ok. Oi, Solange. Oi, que lindo. Tem um monte de gente aqui que eu conheço. Deixa eu ver. Tão bom. Muito legal. E tem um monte de gente que eu não conheço. Se tem alguma pergunta, mas se tiverem alguma pergunta para a Malu, podem pôr, sejam à vontade. Ok? Aproveita. Olha, eu respondo só uma coisa. Se as pessoas quiserem te contactar, nós estamos aqui em Angola, né? Se as pessoas te quiserem contactar para uma consulta, para falar um pouco com você, para te conhecer melhor, como é que elas fazem? Então, elas podem, nesse link que tem no meu perfil aqui, tem um link para o WhatsApp. Então, as pessoas podem entrar em contato direto pelo WhatsApp, a minha secretária vai atender eles e depois vai passar para mim. Mas eu atendo pessoas do mundo inteiro. Hã? Secretária digital ou secretária humana? Não, humaníssima, humanizadíssima.
formada em tudo que eu faço, super, super bem qualificada. Então, a pessoa vai saber esclarecer e se de qualquer forma a pessoa tiver mais dúvidas, ela pode entrar direto em contato comigo. Eu estou no direct daqui, enfim, tem meu celular também no meu site, nos meus materiais. E eu atendo à distância, então eu atendo pelo Zoom. Eu não atendo aqui presencial, né? Todo mundo fala, porque você está em São Paulo. Até os clientes de São Paulo eu atendo online hoje em dia. Então, é muito mais prático, né? Porque as pessoas podem fazer um online e a cura reconectiva pode ser à distância, não precisa nem de estar online falando com a pessoa. Então, podem contratar os serviços todos online. Olha, mas deixa só, mas a cura reconectiva, você não disse que tem que estar 2 dias presencial? Pergunta de novo. Peraí, deixa eu só isso já para ficar chovendo em Angola. Que delícia! A Cleonice falando aqui, muito humanizada, sou testemunha. Falando da secretária, muito humanizada, sou testemunha. É a Cleonice. Pois é isso aí. Porque a gente tem que oferecer uma qualidade, né, que tem que estar alinhada conosco, né? E hoje em dia eu sinto que essas questões do pré-atendimento, para mim, me marcam muito. Muito. Porque a gente tem que ter um cuidado. Nós estamos lidando com vidas, né? Com pessoas. Olha, mas deixa eu só fazer pergunta, Malu. Você falou que é na cura conectiva que tem 2 dias e que tem que ser presencial? Qual é que tem que ser presencial? Não, a reconexão. Ok. São 2 trabalhos do Dr. Eric. Um é a cura reconectiva, o outro é a reconexão. A reconexão tem que ser presencial. Aí você me convida, eu vou para Angola, reconecto aí todo mundo. E a cura reconectiva, vamos estudar isso. E a cura reconectiva pode ser à distância. Tá? E vai ter treinamento agora, né? Vai ter treinamento no final do ano aqui no Brasil, da cura reconectiva. E a gente também pode levar para outros países. Então, essa cura reconectiva é individual ou para pessoas que queiram depois trabalhar com cura reconectiva? Como é que isso funciona? O atendimento é individual. Se você quiser trabalhar com cura reconectiva, você vai fazer a formação. A formação, uma parte dela é online e a segunda parte dela é presencial. É um final de semana presencial. Depois dessa formação, tem a formação da reconexão, que é esse outro trabalho. Que são mais 2 dias, tem que ser presencial. Ok. Quem é que dá? Você dá essas aulas? Sou aqui no Brasil, eu sou a única instrutora autorizada a passar o conhecimento do Dr. Eric Pearl. Mas, por exemplo, se eu quiser ir para outro país de língua portuguesa, não sendo Portugal, porque em Portugal já tem uma instrutora, eu posso ir. Ok, não, mas deixa eu só perguntar. Então, quem estiver no Brasil e quiser fazer cura reconectiva, não pode? Pode, claro. Fazer o treinamento e fazer os atendimentos. Não é autorizado a dar o treinamento. Da formação, sim. Tá? É como eu aqui em Angola, também ainda sou a única pessoa autorizada, num determinado nível, a dar a formação do Massa Show Cockshut para Nikeli. Então, isso. Estou a perceber. É assim. Mas para trabalhar, basta você fazer o curso da cura reconectiva e atender, né? E aí tem que ter a persistência, né? Porque, na verdade, não é você fez o curso, agora eu virei o profissional das galáxias. Não. Eu estou há 13 anos trabalhando com isso. E não me considero a pessoa, a melhor pessoa do mundo, porque não é assim, não tem melhor, né? Mas eu me considero uma pessoa de sucesso pela persistência, porque eu persisti no que eu queria fazer. Mas olha,
você sabe o que eu costumo falar relativamente ao pranic healing? Aqui não é como você vai para a faculdade ou vai fazer uma formação, aprendeu e pronto, e é aquele que tiver o melhor conhecimento. Não. Até porque quanto mais alinhada você tiver, quanto mais desenvolvida, o autodesenvolvimento é extremamente importante para a qualidade das suas terapias. Né? Por isso é que eu aconselho todos, e eu tenho também uma série de terapeutas que vêm também nas formações, eu digo, põe para o lado, conectar com a sua essência é extremamente importante. Se houvesse um livro que eu tivesse que escrever e dizer conectar com a sua essência, com a sua centelha divina, ponto final, parágrafo, então o livro já estava todo escrito. Porque essa é a resposta para todos os casos de, seja lá qual for a ferramenta que você utilizar, é essa conexão. Ok? Então, maravilha, maravilha, maravilha. Olha, tem alguma coisa que você quer deixar nestas, aqui, uma mensagem para Angola, relativamente ao trabalho dos terapeutas, algo que você acha que é muito importante você deixar ainda, nós temos ainda 10 minutinhos, ainda podemos conversar, algo que você acha super importante que os terapeutas tenham consciência e que você quer deixar aqui. Sim, eu sinto de dizer o seguinte, eu entendo, né, e percebo que nós entramos nas áreas das terapias pelas nossas dores, essa é a nossa porta. Então, nós nos sentimos acolhidos pelas terapias, nos sentimos nos curando dos nossos males, e a partir daí nós queremos aprender aquilo para espalhar aquilo para mais pessoas. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Porém, eu entendo que além dessa vontade de eu querer compartilhar com as pessoas o que eu recebi, há de se ter uma autoconsciência de que esse processo interno nunca acaba. E que ele é eterno. E que se o universo conspirar, eu possa me lembrar de todos os detalhes do meu caminho. Então, além de eu ter o conhecimento, além de eu ter a vontade de ser terapeuta, eu devo honrar essa profissão estando sempre atento à minha qualidade de conexão com o universo. Porque é isso que vai ser entregue para o seu cliente. Não é só o seu recurso. Não. E que isso precisa de persistência. Isso não é algo que a gente... Sabe aquela coisa assim, eu fui ali e comprei um copo. Ah, o copo é meu. O copo é meu até o dia que ele quebrar. Mas ele é meu, tá? Não é assim com o seu interno. O seu interno é algo que você tem que estar o tempo todo se renovando, o tempo todo respirando fundo, o tempo todo se olhando, se percebendo e assumindo para si. Você não precisa falar para os outros, não, mas assume para você as coisas que você precisa melhorar. Eu gosto de falar para os outros, porque quando eu falo para os outros, eu sinto que eu fico comprometida de melhorar. Porque aí, quando eu tenho um vigia, entende? Então, eu elejo vários vigias para minha vida, porque aí eu digo, cara, agora eu botei o pé ali, agora eu tenho que melhorar, tá? Então, não existe vergonha nas questões, nas nossas vulnerabilidades. A vulnerabilidade é a nossa força. É assim que nós crescemos, é dentro. Inclusive, tem 3 lives aqui no meu Instagram do ano, sei lá, 2021, que o título da live é Sou vulnerável sim, e daí? Tá? Yes. Porque
importante que a gente se olhe, senão a gente se coloca no lugar do mestre, como terapeutas, né, que tem um bando por aí, e a gente esquece que somos falíveis. E essas pessoas que nós estamos atendendo precisam de pessoas falíveis. Isso foi o que eu aprendi durante... Porque se eu falível posso, você também pode. Porque a ideia... Desculpa só interromper, porque a ideia que muitas das vezes as pessoas têm é que o terapeuta é aquele ser perfeito, que está ali sempre alinhadinho, que está sempre zen, que não diz palavrão, que a vida corre toda muito bem. Né? Essa é um bocado, às vezes, a ideia do terapeuta como um guru. Nem mesmo os gurus também passam por todos esses processos, né? Uhum. Então eu vejo assim, legal, né? A gente pode ter instintos, pode ter intuição, pode apoiar pessoas, pode ter insights legais para as pessoas, mas acima de qualquer coisa, a gente não é infalível. Então, ter esse cuidado é primordial para que a gente consiga dar o respiro da pessoa também entender que ela pode melhorar. Porque senão a gente é tão inatingível como modelo, porque se eles nos procuram, somos modelo, e, cara, é muito difícil chegar lá. Então eu aprendi com um grande cara, que ele não gosta de ser chamado de mestre, que foi o Eric Pearl, que nós já somos o bastante. A gente só precisa entender e acessar isso. Né? E eu nunca vou esquecer disso. E ele se expõe para as pessoas. Então, a gente evolui junto uns com os outros e não sozinhos, entende? Então, a gente precisa dessa troca. Isso é a primeira, é o que eu queria deixar aqui. E, sim, a gente vai ter momentos, cada um no seu nível, que vamos buscar ajudas. Eu busco ajudas de pessoas que já passaram pelo caminho que eu estou, e vocês vão buscar ajudas de pessoas que já passaram pelo lugar que você está. E assim a vida é. Olha que maravilha! A gente vai ter sempre alguém que já deu um passo a mais. Então, que a gente possa se sentir confortável de buscar ajudas, sabe? E é isso, eu sinto que é uma profissão que precisa crescer com mais confiança interna, com mais firmeza, e que é o que o povo precisa. Então, nós estamos num mundo onde 80% ou mais de pessoas precisam de um terapeuta. Por que você não está conseguindo trabalhar com isso? Essa é a pergunta que eu deixo aqui, né? Porque mercado tem, mas o que eu estou fazendo que eu não estou conseguindo chegar nos meus clientes? E os seus clientes, eles vão ter uma história parecida com a sua. Absolutamente. Absolutamente. Tá? Então, quando eu hoje converso com você aqui e falo, a maioria dos meus clientes são terapeutas, claro, tá? Porque eu coloquei luz, eu coloquei foco nesse assunto na minha vida. Porque eu sempre fui melhor aluna de tudo, convidada para ser professora de tudo. Por que eu não ganhava dinheiro? Surreal isso, né? Não tem motivo. E aí eu fui descobrindo os caminhos. E esses caminhos é que eu ensino para os terapeutas que tiverem contato comigo, com o meu trabalho. Muito bom. Malu, só para fecharmos, faltam 2 minutinhos. O nosso tema é a importância do trabalho dos terapeutas para a evolução do planeta. Você quer falar só isso para podermos encerrar? Assim, um minutinho? A importância é essa. Nós temos que evoluir como planeta. A evolução se dá um a um. E nós, como terapeutas, precisamos ser esse apoio. E nunca largar o nosso processo evolutivo, porque ele não acaba. Ele é eterno. Tá? Então, essa coisa, porque o planeta está passando para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a sétima dimensão. Beleza, e você vai continuar evoluindo. Não tem uma linha de chegada, entende? Isso que precisa ficar claro.
não tem uma linha de chegada e as pessoas precisarão de terapeutas. Então, trabalhem. Muito bom. Acreditem. Muito obrigada por esta 1 hora conversa com a terapeuta. Foi um prazer ter você aqui. Nós vamos ter este live depois no YouTube, que é para as pessoas poderem ver. Gratidão, gratidão. E eu espero ter você aqui em Angola, aqui, um dia destes, né? Vamos falar, vamos ver, dar aqui a oportunidade dos angolanos de poderem também desfrutar desses seus conhecimentos, não é? E de trabalharem na sua autocura e ajudarem os outros a se curarem. Muito obrigada e muito obrigada a todos os que estiveram aqui presentes e que assistiram. E eu espero ver-te então dentro em breve. Gratidão, querida. Eu adorei o convite. Obrigada a todos aí que estão nos assistindo. E quando você quiser, eu volto aqui. A gente vai bater outro papo e vai conversar. E não esquece de me marcar lá como colaboradora do seu vídeo, para eu também poder compartilhar ele no meu Instagram para as pessoas assistirem. Compartilhar, sim. Tá. Um abraço e até já. Beijo. Beijo. Obrigada a todos.